Olá, eu convido vocês para participar aqui conosco. Nós vamos estar apresentando para vocês um trabalho de presbítero. Nós vamos estar falando sobre o tabernáculo. Mas não dá para falar de tabernáculo sem nós falarmos talvez o versículo principal que está em Êxodo 25:8. E me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Essa era a vontade de Deus e essa é a vontade de Deus. Ao longo da apresentação vocês vão perceber que todo o tabernáculo remete à igreja, né, que somos nós. E Deus tem a vontade de habitar no meio do seu povo e hoje Ele habita em nós. Mas para nós falarmos do tabernáculo, nós temos que lembrar que quando Deus criou o homem e mulher, Ele, no virado do dia, Ele conversava com esse homem e com essa mulher. Mas depois do pecado, o que aconteceu? O homem e a mulher tiveram medo de Deus, tiveram vergonha de Deus. E no decorrer da história, esse medo foi aumentando, essa vergonha foi aumentando, e o homem se distanciando de Deus. O homem foi se afastando de Deus. E aí Deus chama um povo, através de Abraão e Jacó, as 12 tribos, uma tribo que foi escravizada, um povo que foi escravizado, mas Deus traz essa redenção através da vida de Moisés, e Moisés, através da ação de Deus, liberta esse povo, e aí Deus vê a necessidade de estabelecer um lugar onde Ele pudesse estar no meio do seu povo. E nós vemos do capítulo 25 até o capítulo 40, toda uma trajetória de como Moisés deveria fazer esse tabernáculo. Moisés não teve a chance, não teve decisão nenhuma, ele não pôde decidir cor de pano, como ia fazer, como seria estabelecido esse tabernáculo. Tudo estaria debaixo da vontade de Deus. E uma dos utensílios principais, porque foi levantada uma oferta, o povo ofertou, mas um dos materiais principais era a madeira de acácia. E essa madeira de acácia, ela tem um significado. A madeira de acácia é uma madeira dura, cheia de nó, de difícil trabalho. Marceneiro algum gosta de trabalhar com madeira de acácia. Isso já simboliza a vida do homem. Porque Deus trabalha com a nossa vida, mas nós somos duros de coração, nós somos pessoas difíceis de serem trabalhadas, mas Deus trabalha com essa madeira de acácia, que somos nós. E basicamente toda a estrutura do tabernáculo foi feita nessa madeira. E um detalhe também muito interessante, quando a gente começou a estudar, é que essa madeira de acácia foi cortada verde. E a madeira, quando está verde e ela seca, ela não fica na mesma medida. E Deus pediu para quando fosse construir, não usasse as toras, usassem tábuas. Então ali as pessoas tiveram que fazer tábuas dessa madeira de acácia, colocar em engates, uma encaixada dentro da outra, e todas na mesma medida, simbolizando o que na igreja? Deus não faz acepção de pessoas. Então, independente da sua cor, independente da sua instrução, independente se você tem dinheiro ou se você é pobre, para Deus, todos nós somos iguais. O mundo avalia por aquilo que nós temos, mas Deus, quando olha para nós, Ele olha aquilo que nós somos, segundo a visão dEle. Então, basicamente, toda essa estrutura foi feita de madeira de acácia, que simboliza esse homem duro, mas foi revestida de ouro, que é a glória de Deus. E é assim que Deus quer que a igreja se manifeste, que a glória dele esteja sobre nossas vidas e que nós possamos manifestar essa glória diante das pessoas. Então teve vários utensílios e agora nós vamos falar por menor cada um deles, que tem uma simbologia, mas toda essa simbologia remete à igreja e a Jesus. Já naquela época a preocupação de Deus era que um dia Ele faria morada dentro de cada um de nós. Eu vou falar sobre a porta de entrada do tabernáculo, né, que significava Jesus, né, a entrada. E essa entrada, ela tinha 4 véus, que era o carmesim, púrpura, carmesim, o linho branco e o azul. A púrpura significava a realeza. Esta cor falava de Jesus como significava realeza, a púrpura. A carmesim significava o sacrifício de sangue. Já o linho branco enfatiza a pureza. E a cor azul tratava das coisas celestiais, apontada para o céu. Né? Ao adentrar pela porta, dava acesso ao átrio, que logo já entrava próximo do holocausto. No holocausto, quem entrava
tinha que sempre trazer um animal sadio, um cordeiro, eu li em algumas coisas, uma pomba, uma vaca, uma coisa que ao chegar apresentar o cordeiro pro sumo sacerdote, ali ele tinha que olhar nos olhos do sacerdote e ali ele ia, né, cortar a cabeça do cordeiro, né, e ali ao derramar do sangue, né, o pecado, né, era como se fosse perdoado, né. Então aí queimava o restante, pegava o sangue, passava no holocausto e queimava a carcaça do animal no holocausto. Mas isso não significava que ali ele estava livre do pecado. Se ele pecasse novamente, ele teria que oferecer um novo cordeiro, um novo animal puro, né, para redimir do pecado. Eu vou falar sobre a pia, que é essa aqui, pia de purificação. Ela era feita de cobre, possuía cor avermelhada, que simboliza o sangue de Cristo. Dentro da pia tinha uma água para purificação, que também tem um significado. Significa a água é a figura do batismo, porque é essa aqui, que possuía uma cortina com as mesmas cores da porta de entrada, que é as cores que ela falou. E no seu interior havia também, era feita também de madeira de acácia, coberta de ouro. Então a gente colocou aqui esse papel dourado, simbolizando como foi feito o tabernáculo. E simbolizando Cristo, que foi levantado e atrai todos a Ele. Nada do que tinha dentro do tabernáculo podia ser feito por conta própria ou achismo. Tinha uma direção de Deus e era para ser cumprido. E assim também era com os pães. Os pães foram feitos de flor de farinha. A flor da farinha era visto como uma da melhor das farinhas, né? Então não era oferecido os pães como algo qualquer. Era o melhor que tinha para oferecer para o Senhor. Uma coisa importante para falar era que nem todo mundo podia comer os pães, né? Na verdade, os pães eram para os sacerdotes. E o que acontecia? Era trocado uma vez por semana. Então, assim, o que podia comer? Quando ficava uma semana lá, então era retirado e os sacerdotes comiam aqueles que já estavam saindo e entrava os velhos, né? Entrava os novos, melhor dizendo. Acontecia de pessoas de repente pedir e tal, só que era uma lei, era um protocolo, então não podia, era só o sacerdote para comer. Mas a Bíblia também menciona que houve uma ocasião que Davi, né, estava fugindo de Saul e ele precisava de alimento e ele foi lá e comeu. Bom, a Bíblia fala que depois lá, o Senhor Jesus lá na frente, no Novo Testamento, comenta que para os fariseus começam a questionar que nem tudo era lícito e tal, e Jesus explica que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, explicando que se era uma ocasião, que ele estava com fome, por que não comer, né? Até mesmo porque quando isso foi iniciado era no Antigo Testamento, então realmente havia protocolos a ser cumprido. Mas Jesus, como veio no Novo Testamento, como pregando boas novas, quebrando a religiosidade, explica que era assim, possível ter comido, já que era uma necessidade. Os pães estão aqui em cima, que era feito de flor, de farinha, e ficava dentro do tabernáculo. E o significado dele dizia que era a presença de Deus, né? Que o povo colocava dentro do santuário e que o pão significava que é o Deus que supre todas as coisas. É isso. Bom, nós vamos falar agora do candelabro, né? Que é um dos símbolos mais antigos da religião judaica. Vou mostrar para vocês. Não sei se está focando, meninas. O candelabro, ele também era conhecido como castiçal, né? Que para nós também é conhecido como a menorá. É uma coluna do centro, né? Que sai 6 hastes, totalizando 7 braços. E está especificado lá em Êxodo 25, 31, 32.
segundo os judeus, o candelabro remete aos olhos de Deus, que significava, até hoje na verdade significa para nós, que os olhos do Senhor, ele está sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, e ele enxerga todas as coisas. Então o candelabro ele servia para iluminar lá dentro quando o sacerdote entrava, e significava os olhos do Senhor sobre o santuário. Agora nós vamos falar sobre o altar de incenso, né? Ele era aceso sempre de manhã e à tarde, então constantemente ele era aceso, né? Então subiu o aroma suave e agradável às narinas de Deus. Existe uma curiosidade, porque como nós estamos tentando mostrar aqui, Moisés ele não teve participação alguma, ele só foi um bom executor dos planos de Deus. E Deus ele estabeleceu até as especiarias que fariam parte desse incenso. Uma das especiarias, como eles estavam no deserto, lembrando que todo esse tabernáculo ele é móvel, então ele era desmontado e montado constantemente. Então quando o povo estava pelo deserto, eles usavam aquilo, a matéria-prima que o deserto oferecia. Então no deserto existem algumas árvores que elas brotam uma seiva naturalmente. Então dos ingredientes desse incenso é uma seiva brotada de uma árvore, na qual eles não podiam passar faca, como é costume no seringal. Muitas vezes para tirar o látex passa-se uma faca para tirar o látex, ou balançar a árvore. Era uma seiva que brotava naturalmente. Eles pegavam essa seiva, misturavam com outras ervas, né, para fazer esse incenso. O que significa essa seiva que brota naturalmente? Quer dizer que o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa oração, ela tem que brotar naturalmente de nossas vidas, né? Existe também uma erva aqui que ela era prensada e amassada. E muitas vezes a nossa vida, o velho homem tem que ser prensado, amassado, para trazer o verdadeiro louvor ao Senhor. Também existia uma especiaria aqui que eles pegavam na profundeza dos lagos que tinham ali. Isso quer dizer o quê? Que também o verdadeiro louvor ele tem que brotar do fundo do nosso espírito, para que Deus aceite, né? O altar de incenso simboliza as nossas orações, que tem que ser incessante. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. E nós temos que estar constantemente orando. E as nossas orações sobem, como diz no livro de Apocalipse, que as nossas orações sobem como incenso de aroma suave ao Senhor. E também nós vamos complementar agora, antes de falarmos o que estava dentro do Santos dos Santos, aqui no lugar santo, fazia a separação entre o Santíssimo Lugar e o lugar santo, um véu. Um véu que quando foi estabelecido o templo em que Salomão construiu, e quando Jesus foi crucificado, esse véu se rasgou ao meio. Então esse véu fazia a separação dos dois lugares. Para nós hoje esse véu não existe mais. Jesus morreu na cruz, pagou o preço devido pelos nossos pecados, e esse véu, essa separação já não existe mais. Agora a gente vai entrar na parte, que é a parte chave aqui do tabernáculo, que é o Santíssimo Lugar, que é onde que a Arca da Aliança fica, né? Que é o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. E a Arca da Aliança, ela está aqui, como vocês estão vendo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a principal representação de Deus no meio do povo do Antigo Testamento. A Arca da Aliança é também conhecida como Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Amém? E essa arca ela é revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da Arca da Aliança havia alguns materiais, utensílios, né? Que a gente pode ver aqui o cajado, né? Que é a vara de Arão, como vocês estão vendo. E a gente está vendo também as tábuas que foi escrito, dado por Deus para Moisés, que eram os mandamentos do Senhor, que a arca ela servia para carregar esses utensílios, né? E aqui também a gente pode ver que tem o pote do maná, que era como que se fosse representa o alimento, né? Tá, e agora a gente podemos falar aqui também sobre a tampa, né?
A tampa da Arca da Aliança é chamada de propiciatório, né? Tá lá em Êxodo 25:17. Essa tampa era feita de ouro puro também. E nela ficavam as duas figuras dos querubim, também de ouro batido, né? Com as suas asas estendidas. Essa tampa chama-se propiciatório porque a glória de Deus ela descia sobre essa tampa e aqui Deus se tornava propício, que quer dizer favorável ao povo.